Olá, turma! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. O tema da nossa aula hoje é Por que o espaço é dividido em regiões? O Brasil é um país de grande extensão territorial e de grande diversidade cultural, social e econômica. Neste capítulo, iremos direcionar nosso olhar para essa diversidade e como ela se distribui ao longo do nosso território, considerando a divisão dele em regiões. Para iniciar a nossa aula, vamos ouvir a canção Sob o Mesmo Céu, interpretada por Lenine. Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? Sob o mesmo céu, cada cidade é uma aldeia, uma pessoa, um sonho, uma nação. Sob o mesmo céu, meu coração não tem fronteiras, nem relógio, nem bandeira, só o ritmo de uma canção maior. A gente vem do tambor do índio, a gente vem de Portugal, vem do batuque negro, a gente vem do interior e da capital, a gente vem do fundo da floresta, da selva urbana dos arranha-céus, a gente vem do Pampa, vem do Cerrado, vem da megalópole, vem do Pantanal, a gente vem de trem, vem de galope, de navio, de avião, motocicleta, a gente vem a nado, a gente vem do samba, do forró, a gente veio do futuro conhecer nosso passado. Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? A gente vem do rap da favela, a gente vem do centro e da periferia, a gente vem da maré e da palafita, vem dos orixás da Bahia. A gente traz um desejo de alegria e de paz, e digo mais, a gente tem a honra de estar ao seu lado. A gente veio do futuro conhecer nosso passado. Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? Sob o mesmo céu, cada cidade é uma aldeia, uma pessoa, um sonho, uma nação. Sob o mesmo céu, meu coração não tem fronteiras, nem relógio, nem bandeira, só o ritmo de uma canção maior. A gente vem do tambor do índio, a gente vem de Portugal, vem do batuque negro, a gente vem do interior e da capital, a gente vem do fundo da floresta, da selva urbana dos arranha-céus, a gente vem do Pampa, vem do Cerrado, vem da megalópole, vem do Pantanal, a gente vem de trem, vem de galope, de navio, de avião, motocicleta, a gente vem a nado, a gente vem do samba, do forró, a gente veio do futuro com
conhecer nosso passado. Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? A gente veio do futuro conhecer nosso passado. Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? A gente veio do futuro conhecer nosso passado. Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? A gente veio do futuro conhecer nosso passado. Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? Orixás da Bahia, a gente Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil? A gente se faz um país chamado Brasil. nosso passado. Brasil, com quantos Brasis se faz um Brasil? Com quantos Brasis se faz um país chamado Brasil? A gente veio do futuro conhecer nosso passado. A gente vem do tambor. Quantos Brasis se faz um A Brasil? gente vem de Quantos Portugal. Brasis se faz um país chamado Brasil? A gente vem do interior da capital. E aí, gostaram da música? Então, após ouvir a canção, vamos responder alguns itens do para iniciar. Grife na letra os versos que mostram a origem do povo brasileiro. Você conhece algumas das formações vegetais naturais brasileiras? Em caso afirmativo, você vai circular em verde na letra da música. Em sua opinião, o que significa o título da música, Sob o Mesmo Céu? E o último, qual é a relação entre a ilustração e a letra da música? Frequentemente ouvimos falar de uma região ou outra do espaço. Mas o que isso significa? Por que será que as pessoas dividem o espaço em regiões? Afinal, o que é regionalizar? Você saberia responder? Regionalizar é dividir ou classificar o espaço geográfico em áreas menores a partir de critérios específicos. Assim sendo, eu posso classificar qualquer porção do espaço em várias áreas conforme uma característica que eu tenha escolhido antes. Por exemplo, vou regionalizar a área da minha casa. Para isso, vou escolher o critério da minha regionalização, que será os locais onde eu posso trabalhar, ou seja, fazer as coisas da escola. Dessa forma, a região que envolve os locais onde eu posso trabalhar abrange o meu quarto, a sala e o quarto de hóspede. Já a outra região, a dos lugares que eu não posso trabalhar, envolve o banheiro, a cozinha, a varanda e o quintal. Temos, portanto, diferentes regiões de um mesmo espaço, que é a minha casa. Então, a palavra região ela é derivada do verbo latino regere, que significa reger, governar ou administrar. Dessa palavra surgiu o termo regiones, usado para denominar as diversas áreas do Império Romano, que seriam administradas por diferentes lideranças. Daí vem o fato de o termo região passar a ser empregado para designar a divisão do país em unidades menores, para que pudesse ser mais bem administrado. De forma geral, regionalizar significa individualizar parte do espaço geográfico, de acordo com determinados critérios que podem ser físicos, sociais, culturais, econômicos e políticos. As regionalizações, elas são historicamente produzidas. Logo, elas não são rígidas, ou seja, as pessoas podem mudar as regionalizações de um determinado espaço.
Pode existir diversos tipos de propostas de regionalização, pois quem agrupa ou reúne suas partes o faz de acordo com uma finalidade específica, ou seja, tem um objetivo para poder dividir aquele território. Embora a ideia de regionalizar tenha ligação com agrupamento por semelhanças, ao fazê-lo não quer dizer que perdemos de vista as diferenças encontradas dentro desses espaços menores. Por exemplo, quando alguns estados brasileiros são agrupados de acordo com critérios culturais semelhantes, não significa que em todos os lugares as pessoas vivam da mesma forma e tenham a mesma cultura. Um exemplo é a região Nordeste. Ela é composta pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Esse complexo regional apresenta uma grande diversidade cultural, composta por manifestações diversificadas. O Carnaval, por exemplo, é o evento popular mais famoso do Nordeste, especialmente em Salvador, Olinda e Recife. Milhares de turistas são atraídos para o Carnaval nordestino, que se caracteriza pela riqueza musical e a alegria dos foliões. A história econômica do Brasil mostra que as regiões foram se desenvolvendo de maneira desigual e de acordo com os interesses da época. A região Nordeste, por exemplo, foi a primeira a despertar interesse dos colonizadores portugueses, devido ao pau-brasil encontrado no litoral e às condições de solo e clima que permitiram o cultivo monocultor da cana-de-açúcar ao longo do século XVI. Contudo, com o passar do tempo, conforme se iniciaram novos ciclos econômicos, como a mineração e a cafeicultura no interior do Brasil, principalmente na região sudeste, essa porção do território passou a ser a mais habitada e concentraram-se sobre ela as atenções do Estado, desenvolvendo-se mais do que as outras. As desigualdades regionais, elas foram se ampliando, tendo sob a hegemonia econômica uma região, o Sudeste, e em particular São Paulo, a qual passou a ter um grande desenvolvimento industrial, gerando assim grandes disparidades no âmbito econômico entre as regiões brasileiras. O mapa abaixo, ele nos ajuda a visualizar um pouco as desigualdades regionais existentes no Brasil atual. Este mapa nos permite visualizar a distribuição do IDH nos municípios do Brasil. Quanto maior o IDHM, de forma geral, mais bem estruturados estão a educação, a renda, trabalho, habitação e saúde. Assim, no mapa, nós podemos analisar que vamos ter regiões em que o IDHM ele vai ser bem elevado e, por outro lado, vamos ter regiões em que esse IDHM ele vai ser muito baixo. Assim, conclui-se que as áreas que apresentam maior desenvolvimento econômico vão apresentar melhor desenvolvimento social. E assim chegou ao fim a nossa aula de hoje. Até a próxima, um grande abraço!